Sabe uma coisa curiosa? Uma simples briga pode, na verdade, revelar algo muito profundo sobre o universo e nosso lugar nele. Pelo menos era isso que o escritor C.S. Lewis acreditava. Ele achava que tinha encontrado uma pista fundamental bem debaixo do nosso nariz. E hoje, a gente vai seguir essa pista junto com ele. O ponto de partida do Lewis para essa investigação toda é uma experiência que, vamos combinar, todo mundo conhece muito bem. A discussão, a briga. Quando as pessoas discutem, repare que elas não falam só do que elas não gostam. Elas apelam para uma espécie de padrão, uma regra que elas esperam que a outra pessoa também conheça e, claro, respeite. Pois é, o que acontece na maioria das vezes. A outra pessoa não diz "e daí?". Ela tenta se justificar dentro daquela mesma regra. Ela pode falar: "Ah, mas eu deixei minha bolsa aqui guardando o lugar", ou "eu nem tinha te visto aí". O ponto-chave é esse: as duas pessoas, mesmo brigando, estão implicitamente concordando que existe um padrão de certo e errado. E é exatamente esse entendimento em comum sobre o que é certo e o que é errado que o Lewis identifica como a primeira peça do quebra-cabeça. Pensa bem, se não existisse nenhuma regra em comum, discutir não faria o menor sentido. Não seria uma discussão para ver quem está certo, seria só uma disputa de força bruta, sabe? Tipo dois animais brigando por comida. O simples fato da gente tentar provar que o outro está errado já mostra que os dois estão jogando no mesmo campo moral. E para esse padrão que todo mundo parece conhecer, Lewis deu um nome bem específico: a lei da natureza humana. E o motivo desse nome é bem interessante. Ele acreditava que essa era uma lei específica da nossa espécie, dos humanos, algo que todo mundo lá no fundo já sabe sem precisar que alguém chegue e ensine numa lousa. E aqui está o pulo do gato. Uma pedra não tem opção de cair ou não. Ela simplesmente obedece à lei da gravidade. Mas uma pessoa pode escolher ser justa ou ser egoísta. Parece que a gente está sujeito a uma lei que, ao mesmo tempo, somos livres para quebrar. Isso é muito curioso. Bom, isso nos leva a uma pergunta bem importante. Essa sensação de dever, de que eu deveria fazer isso, será que isso é só mais um instinto, como a fome ou o medo, ou tem algo mais aí? Lewis leva essa possibilidade muito a sério. Afinal, a gente tem um monte de impulsos e instintos, muitas vezes um contra o outro. Onde é que a moralidade entra nessa história? O Lewis usa um exemplo ótimo. Imagina que alguém ouve um grito de socorro. Dentro dessa pessoa surgem dois instintos. Um, de ir ajudar, que é o instinto de grupo. O outro, de ficar longe do perigo, que é o de autopreservação. Mas tem uma terceira coisa ali dentro. Algo que age como um juiz, dizendo qual dos dois instintos a gente deve escutar. A analogia dele é genial. A lei moral não pode ser um instinto, porque é ela que julga os instintos. É como a partitura, que diz ao pianista qual nota tocar em qual momento. A partitura não é uma das teclas do piano. Ela é o que comanda as teclas. Ok, então não é um instinto. Mas e se for só algo que a gente aprendeu? Uma convenção social, tipo uma regra de etiqueta que foi ensinada pra gente desde pequeno. Lewis argumenta que sim, existem regras que variam, como de que lado da rua dirigir, mas as ideias morais centrais são impressionantemente parecidas no mundo todo. Nenhuma cultura jamais elogiou a covardia ou a traição como virtudes. As diferenças são nos detalhes, não no princípio. E aqui o argumento fica ainda mais forte. A própria ideia de que a humanidade teve progresso moral, por exemplo, ao decidir que a escravidão é errada, só faz sentido se a gente estiver se aproximando de um padrão real, de um certo que existe de verdade. Senão, seria só trocar uma opinião por outra. Não seria progresso. Então, depois de analisar as pistas e descartar algumas teorias, a investigação do Lewis nos deixa com duas conclusões bem diretas sobre a gente, sobre a humanidade. Primeira verdade, todo mundo, em todo lugar, tem essa noção de que existe um jeito certo de se comportar. A gente conhece a regra do jogo. E a segunda verdade, na prática, a gente não segue essa regra. E o mais irônico é que somos especialistas em criar desculpas quando falhamos, o que só prova mais uma vez que a gente acredita muito na lei que acabamos de quebrar. Para ele, essa situação esquisita, de um lado conhecer a lei, do outro quebrar a lei, é a grande pista. É o fato mais estranho sobre a raça humana, e é por aí que a gente deveria começar a entender não só nós mesmos, mas também o universo. Tá, mas para onde tudo isso leva? Qual era o objetivo final de C.S. Lewis ao construir esse argumento passo a passo?
O Lewis não via esse argumento como uma casa pronta. Ele via como a porta de entrada, o saguão do prédio, um lugar neutro, um terreno comum, onde pessoas de diferentes visões de mundo poderiam parar e, a partir dali, começar a explorar as questões maiores, cada uma escolhendo uma porta para investigar. É por isso que o livro dele não começa falando de religião ou doutrina, começa com algo que todo mundo vivencia, a noção de certo e errado. A ideia era mover a conversa para um lugar mais profundo, para além das discordâncias do dia a dia. E essa, no fim das contas, é a grande pergunta que fica no ar. Uma pergunta que, segundo Lewis, é bem inquietante. O argumento dele não foi feito para dar uma resposta final, mas sim para provocar essa questão que, para ele, nos coloca no caminho certo para encontrar a verdade.